Glória a Deus, glória a Deus. Você vê que o hino é uma oração, né? Esse hino fala da gente receber força, receber entendimento, receber alívio da parte de Deus. Muito bem, meus irmãos. Hoje é dia 4 de maio de 2022. Hoje é uma quarta-feira. Nós estamos começando esse mês de maio, então quero falar para vocês sobre as necessidades aqui da nossa estrutura. Por mais que possa haver alguma dúvida, e eu sei que não há, porque a Irmandade entende, conhece o nosso trabalho. São 10 anos já fazendo live aqui. O povo de Deus sabe, conhece. Então nós temos edição para pagar, temos atendimento dos necessitados, que é primeiro que tudo. Então eu quero pedir sua contribuição, que Deus te puser no coração. Estão aqui as chaves do Pix, contato@horadabênção.com.br ou o nosso celular, que é o 011 91488 3827. O que Deus puser no coração vai ser bem-vindo. A gente conta com vocês para continuar com esse projeto. Vocês têm visto quantas vidas nós temos alcançado através desse trabalho. Também tem o depósito direto na Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003. E a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção. Agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tá bom? Então, toda ajuda vai ser sempre muito bem-vinda. Vamos agradecer as ofertas para a gente seguir com o Santo Culto, ouvir a palavra do Senhor. Ó Deus eterno, graça nós te damos porque o Senhor nos trouxe até aqui e tem abençoado o nosso caminho, abençoado a nossa vida e da nossa família. Retribui desde o céu o carinho, o cuidado, o empenho do teu povo para esse projeto e que nós continuemos fazendo o nosso melhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Nós leremos no capítulo 12, que os irmãos bem conhecem, onde fala quando Pedro é livre da prisão. Vamos ler com a ajuda de Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, esses heróis, Pedro, Tiago, João, João Marcos, que foi com quem Paulo no início teve uma antipatia gratuita e depois reconsiderou e viraram grandes amigos.
Eu digo esses heróis porque eles deram suas vidas em prol do evangelho. Pedro, crucificado de ponta cabeça. Esse Tiago foi morto à espada, o outro foi esfolado vivo. João, antes de ser exilado na ilha de Patmos, foi lançado num caldeirão de óleo fervendo. Paulo morreu sem cabeça, morreu decapitado. E tantos outros. Heróis. Homens que deram suas vidas por uma causa. A causa do evangelho do Senhor Jesus. A causa da salvação. Deram suas vidas para que eu estivesse aqui hoje contando essa história deles. Falando para você que nunca, jamais você ficará confundido nem envergonhado. Que para eles a morte não era o fim. A morte era o começo daquele projeto, no sentido de que quando a carne e a alma se desligam, o espírito, a carne vai ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. Então, conclui-se, enfim, termina, consolida, finaliza o projeto da salvação. Aquele que morre já não peca mais, já não tem mais incidência do diabo sobre a sua vida. Mas eles, irmãos, queriam que essa mensagem chegasse muito mais além, até os confins da terra. E seguiram o exemplo do próprio Mestre, do próprio Cristo, que dizia-lhes: não tenham medo de serem perseguidos, exultai-vos e alegrai no Senhor. Quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando vos difamarem por amor de mim, porque saiba que antes fizeram com os profetas que foram antes de vós. Exultai-vos e alegrai-vos no Senhor, pois grande é o seu galardão. Então, irmãos, quantas vezes a gente passa por alguma coisa e fala: ah, meu Deus, eu não sei se eu dou conta de passar por isso. O Senhor te diz: alegra-te. Algumas coisas que você passa são sim provações, são sim por conta da tua intransigência, da tua imprudência. Mas tem coisa que você passa que é para a glória de Deus. E tem alguém passando um aperto muito grande, glória ao nome do Senhor, uma prisão muito grande, mas o Senhor manda por essa palavra e te diz: é para a glória do meu nome. É para a glória do meu nome, serva de Deus, servo de Deus, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso que você está passando é para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Esse aperto, essa perseguição, essa prova, esse choro, essa lágrima essa que parou de brotar dos teus olhos, porque as tuas lágrimas se secaram. O salmista Davi dizia: as minhas lágrimas servem-me de mantimento, porque perguntam para mim continuamente: onde está o teu Deus? Pois nem isso você tem mais, até as tuas lágrimas secaram. Glória ao nome do Senhor. Você já não consegue mais chorar por essa causa. A dor é tanta que você já não consegue mais orar por essa causa. O desespero é tanto que tudo que você quer é esquecer que você passa por isso, que você quer é esquecer que você está nessa prisão. Pedro, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Ainda, glória a Deus, alamaia, bendito seja o Senhor, aleluia. Ainda que você esteja preso como Pedro estava, o Senhor te diz: eu vou te enviar o meu anjo e vou te tirar daí. Glória ao nome santo do Senhor. E os irmãos veem que eles tinham alguma preocupação quanto a Pedro, irmãos, porque puseram muitos soldados para guardar um homem só. A cela por si só era nas masmorras, na parte subterrânea dos palácios. Paredes de pedra de 1 metro, 1,20 m, pedra maciça. Não havia instrumento, não tinha maquita, eles não tinham instrumentos que os fizessem sair de uma forma fácil desses lugares, mas eles sabiam a quem Pedro servia. Eles sabiam que não podiam aprisionar a sua fé. Irmãos, podem fechar a tua boca, podem te encerrar numa carceragem, numa prisão, podem te censurar, mas ninguém pode impedir o teu pensamento. Ninguém pode impedir a tua fé, porque ela não é tangível, ela não tem como pegar, não tem como no mercado falar: me dá 1 quilo de fé. Aprisionaram a Pedro, mas não aprisionaram a sua fé. Bendito seja o nome do Senhor.
Perseguiram a Pedro, açoitaram a Pedro, mas não açoitaram nem perseguiram sua fé, porque ela nunca foi pega, ela nunca foi aprisionada. Irmão, irmã, esse câncer não pega na tua fé, essa doença não pega na tua fé, esse desemprego não pega na tua fé, ela continua inabalável, ela continua viva, e é através dela que você vai receber vitória hoje, em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, salamaya, salikantalama, saladala, salamana. E através dessa fé que não se pode aprisionar, que ninguém pode monopolizar, falar é minha, essa fé vem de Deus, é a tua ligação com Deus, é como a impressão digital do teu dedo, é como a cor da íris dos teus olhos, é como o tom da tua voz, é teu, é só teu, essa fé foi dada a você, ninguém aprisionará o dom de Deus que está na tua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor, ninguém aprisionará a tua crença, a tua alegria, irmãos. Ah, Senhor, Deus dá ordem hoje. Ah, Senhor, alamanaia. Deus dá ordem agora, irmãos. Eu sinto, estou tentando entrar no assunto da palavra, mas a revelação está caindo, irmão, está caindo como se fosse uma chuva, tá? Faz uma confusão na minha cabeça, e o Senhor manda pregar para a sua igreja. Eu estou indo hoje te arrancar dessa prisão, eu estou indo hoje te arrancar desse açoite, lamai, os agrilhões que te prendem, os agrilhões que te aprisionam, vão ser arrebentados hoje no nome do Senhor Jesus. Canta, salaia, canta na presença de Deus. Pode ter 4 quaternos, pode ter 40 quaternos de soldado, pode ter o inferno inteiro contra você, ninguém te aprisionará. Ninguém te aprisionará, ninguém te impedirá de louvar, de engrandecer o nome do Senhor. E não esqueça, Alamanaia, Úria, Senhor, não esqueça que Pedro estava coberto de oração. Enquanto ele estava preso, ninguém foi lá tentar tirá-lo, ninguém foi lá tentar fazer com que ele fugisse. A igreja fazia contínua oração. Quando você tem uma guerra, você não faz escândalo, você não faz, enfim, mexe o mundo de ponta cabeça, burburinho, você ora. Irmã, enquanto você está de joelho, teu filho está de pé. Alamaia. Enquanto você ora, o demônio circunda a tua casa, mas não entra, tem um escudo de oração. Irmão, tem uma virtude tão grande nessa palavra, irmãos. Aleluia. Não posso, irmão, me descompor, estou num prédio comercial, mas tem uma virtude, tem uma glória, tem uma unção, que não precisa ser o tom da minha voz, que não precisa ser os meus gestos, mas que a virtude do Espírito Santo pegue você aí agora, onde você estiver, receba em nome de Jesus, receba essa unção, receba a visita do anjo, receba essa certeza de que o Espírito de Deus vai passar na tua casa. Pedro, irmãos, dormia, talvez de desânimo, talvez de muita fé, de dizer, eu vou dormir no Senhor, já alguma coisa acontece, não sei. De fé não parecia ser. Quando ele viu o anjo, ele teve dúvida, ele teve preocupação, ele cuidava que via alguma visão. Não foi o que nós lemos? Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Mas o fato é que ele dormia. E alguém tocou nele do lado aqui. Levanta, calça as tuas alparcas, veste a tua capa e vamos embora. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra diz que ele dormia entre 2 soldados. O da direita não acordou, o da esquerda não acordou, os outros 14 ou 16 não acordaram. Deus vai passar na tua casa, ninguém vai ver. É para você.
Alamanaia, é para você a visita, é para você a obra, é para você o presente. Ninguém vai ver, mas você vai ver. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele chegou lá onde estavam orando, eles, então, uma mocinha, uma menininha chamada Rode, ele bateu na porta, ela, quem é? Eles também tinham medo de ser aprisionados. E ele disse, é Pedro. E ela saiu coisa de criança, dá pra gente imaginar a cena, né? Em vez dela abrir a porta, ela saiu correndo e falou, oh, Pedro tá na porta. Você é doida, menina, Pedro tá preso. Não, ele tá na porta. Aí disseram, não, só pode ser o anjo dele. E ele batia na porta. Você imagina a cena da menininha? Aí quando eles abriram a porta, Pedro! E ele entrou de novo, porque se fizessem muito barulho, as pessoas então viriam. Deus te diz hoje, não canta a tua vitória muito alto, porque a inveja tem sono leve. Santo é o Senhor. Não canta a tua vitória alto, porque a inveja tem sono leve. Guarda. O que Deus te deu, usufrui, mas guarda. Tem gente que compra um carro novo, chega mais cedo na igreja só para parar na porta. Comprou um anel novo, a irmã vive fazendo assim no carro. Guarda. Não canta alto as tuas conquistas. Tem sempre alguém com inveja em volta de você. E vão te menosprezar, vão te desvalorizar. Às vezes você chega tão quando fala, olha, comprei um celular, olha que bonito. Bonzinho. Aí você, aquela tua conquista, ela fica desse tamanho. Comemora você, usufrui você, se alegra você. É para você, não é para os outros, não é para mim. Vocês estão crendo nessa palavra? A prisão está sendo quebrada hoje. Glória ao nome do Senhor. A prisão de pensamentos, a pobreza, a maior delas não é a do bolso, aquela que você não tem um centavo aqui no bolso. A maior prisão é a da mente, a maior pobreza é a da mente. E hoje Deus arranca a miséria da tua mente em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso impediu de Pedro depois ter sido crucificado de ponta cabeça? Não, porque esse era o destino dele. Mas enquanto não for a vontade de Deus, demônio nenhum te mata. Pode ser câncer no último estágio, na última hora. Não mata. Hoje Deus manda te dizer, é vida! Vida. Eu tenho a minha palavra para cumprir na tua vida. Eu tenho as minhas promessas com você. Eu tenho projetos que ainda nem começaram. Bendito seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, e Pedro foi livre, porque o Senhor tinha um plano. E quando Deus tem um plano, pode juntar o inferno inteiro e os seus adeptos. Que ninguém estraga o plano de Deus. Ninguém destrói o plano de Deus. Ninguém destrói as obras que Deus te fez. Ninguém aprisionará a tua fé. Ninguém aprisionará a tua lembrança. Por mais que o inimigo venha até você e diga, olha aí como é que você está. Às vezes, irmão, Deus, o adversário usa de pessoas que estão dentro da nossa casa. Mas você aí estava tão bem, olha agora como você está. E a pessoa não faz por mal. Às vezes faz de desespero também por ver você sofrer. Ela esqueceu. Ele esqueceu. Mas você nunca esqueceu das obras que Deus te fez. É ou não é, irmã? Você lembra das obras que Deus te fez, irmã? Até quero pedir para a Irmandade, manda no WhatsApp aqui da igreja, do canal, para a gente, as obras que Deus te fez. Manda áudio para enfiar a goela abaixo do demônio. Faz tempo que vocês não mandam. Conta os milagres que Deus te fez. Anuncia para o mundo que você tem um Deus que cuida de você. E anuncia para a tua prova, você fica bem esperta, porque o meu Deus vai te atropelar. Glória ao nome do Senhor. Pedro não brigou, não se debateu, não chamou advogado, não fez escândalo. Ele esperou no Senhor. E aquele que espera no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. As suas forças são renovadas. Corre e não se cansa. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Recebe a asa de águia que voa por cima de toda dificuldade. Recebe aí hoje o teu par de asas.
Ialamana sirianda lamana sirianda lamana alama sirianda lama sialama. Receba, receba, receba o teu par de asa, receba, receba a glória de Deus. Voa no nome de Jesus. Úria, Senhor, voa, voa para longe desse deserto que você foi deixado. Ninguém te aprisionará. E quando o troféu da tua vitória vir nas tuas mãos, clama a Jesus. E não faz muito estardalhaço, não. Porque a vitória é tua, não é para mais ninguém. Deus seja louvado, irmãos. Amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus.